Olá, bem-vindos ao Diário de Cape Town. Hoje, segunda-feira, 17 de outubro, e completam 10 dias que estou aqui em Cape Town, na África do Sul. Então, eu vou fazer uma lista de 10 coisas que eu aprendi, ouvi ou percebi nesses 10 dias aqui. Primeira coisa, vocês podem ver já pela minha cara. Lembra daquele vídeo do protetor solar do Pedro Bial que viralizou? Então, eu não segui a risca e olha como eu fiquei. Ontem domingo, né? Eu passei o dia no Sightseeing, aquele ônibus de 2 andares, e que você passeia pela cidade. E eu acabei ficando igual um pimentão, como vocês podem ver. Passem filtro solar quando vocês estiverem aqui em Cape Town, mesmo que você ache que o sol está fraco. Na África do Sul, em geral, a camada de ozônio ela é mais fraca do que no Brasil, por exemplo. Então é importante passar o filtro solar. Segundo ponto, novamente eu peço para vocês lembrarem uma coisa do passado. Lembra quando sua mãe, seu pai falava, antes de atravessar a rua, olhe para os 2 lados? Pois bem, aqui você percebe por que isso é importante, mais do que no Brasil. Aqui e em qualquer outro lugar que siga a mão inglesa. É muito comum, principalmente nos primeiros dias, olhar para o lado que eu estou habituado para atravessar a rua e não perceber que está vindo carro do outro lado. Com a mão inglesa, os carros andam na faixa contrária. Por falar em carros, uma outra coisa que eu percebi durante essa temporada que eu estou em Cape Town é a variedade e as cores do carro. Eu não sei se em todo o Brasil é assim, mas em São Paulo a maioria dos carros eles são branco, cinza, preto e somente isso. E os carros são muito parecidos. E eu continuo a falar do trânsito. É bem interessante que nas ruas de Cape Town, pelo menos na parte central da cidade, eu não fui ainda nas regiões mais periféricas, na parte central da cidade eu vejo que há uma preocupação muito grande com a acessibilidade. As guias geralmente são rebaixadas, na verdade eu não percebi nenhum lugar que não tivesse guia rebaixada. O sinal de pedestres ele tem um som específico quando fica verde para que os cegos consigam atravessar a rua sem maiores preocupações. O sinal de pedestres ele é um pouco rápido, é bem mais rápido do que se vê normalmente no Brasil, mas você consegue atravessar sem problemas. Ainda nas ruas, pelo menos nesses últimos dias que eu estou aqui, foi bem comum eu ver obras e em todo canto há obras aqui em Cape Town. Isso, por um lado, é um pouco chato para turista, porque tem lugares que você quer tirar foto e a obra atrapalha, tem lugares que você tem que fazer a volta para poder passar, mas se você for pensar bem, é uma coisa bacana, porque obra significa emprego, então são mais pessoas que estão empregadas no momento. Apesar de o governo ter essa preocupação, e não é raro você ser abordado por alguém em busca de dinheiro, seja os moradores de rua, seja alguém com más intenções. Então, muito cuidado ao andar em Cape Town, principalmente nos lugares mais turísticos. Primeiro, você vai ter que ter muita paciência para lidar com os pedintes. Eles são bastante insistentes. Geralmente, eles chegam para você falando que não querem dinheiro, querem que você compre alguma coisa numa loja indicada por eles. Eu já tentei dar dinheiro, eu já tentei fingir que não ouvi, eu já tentei dizer que eu não falo inglês, eu já tentei uma série de coisas. Algumas funcionam, outras não, dependendo da pessoa. E do outro lado tem as pessoas que querem dinheiro fácil. Geralmente são traficantes que olham para você e fingem que te conhecem para conseguir pegar sua confiança e vão conversando para tentar aplicar algum golpe ou para tentar vender drogas. Eles também são bastante insistentes. Bom, por outro lado, apesar desses 2 grupos que são a minoria absoluta aqui, o Cape Towniano tem uma paciência muito grande com os turistas, isso é bom. Aqui, como é uma cidade bastante turística e tem gente no mundo inteiro, eles têm paciência quando você não consegue dizer o que você quer. Eles são bastante cordiais. Bom, do mesmo jeito que tem as pessoas simpáticas e as pessoas mal intencionadas, o clima também é bastante
bipolar, vamos dizer assim. Atrás de mim está ventando bastante e isso é uma coisa bem comum aqui em Cape Town. Venta muito e o vento é gelado, gelado. Ao mesmo tempo, o sol é muito forte, então você pode ficar com calor e frio ao mesmo tempo. Ontem aconteceu isso, por exemplo. Foi um dos motivos que me fez ficar com esse rosto queimado. Um outro ponto interessante que eu senti aqui em Cape Town é a presença de animais que você não imaginaria encontrar tão facilmente. Por exemplo, um dia eu estava andando no parque e esquilos vieram atrás de mim. A variedade de pássaros aqui também é enorme. Eu estava andando hoje mesmo no Waterfront e encontrei focas. Ontem, quando eu estava fazendo o caminho do sightseeing, eu encontrei algumas zebras na cidade mesmo. Por fim, uma coisa que me chama bastante atenção ainda, apesar desses 10 dias e eu ainda não consegui me acostumar, é a questão da conversão de moedas. O rand, a moeda local, custa cerca de 23, 24 centavos de real. Ou seja, ela é bem mais desvalorizada que o real. Isso causa alguns sustos quando você vai comprar alguma coisa, porque parece que você está pagando muito caro, mas na verdade você está pagando muito barato. Por exemplo, a medida internacional, o Big Mac, o chamado número 1, que é o Big Mac, a batata média e a Coca-Cola média, custam aqui 48 rands, ou seja, mais ou menos 12 reais. Siga o canal Diário de Cape Town e aproveite outras dicas em breve. Obrigado.